Olá, beridas e beridas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender essa peça maravilhosa, que é o Link de Zelda Breath of the Wild, né? Esse jogo do último console da Nintendo, né? O Nintendo Switch. E a gente, para fazer ele, vai utilizar o molde bipartido Slim, que é o novo lançamento da loja. É um molde bem bacana e ele tem esse corpinho bem parecido com o anime e bem parecido também com o Kepost, né? É aquela marca que vende chibis com esse formato mais humanizado do corpo, e aí a cabecinha com a boquinha marcada e etc. Então a gente vai utilizar esse molde. Eu faço o desmolde, né? E depois eu venho moldando aqui a posição do corpo assim que eu desmoldo, tá? Eu não consigo fazer isso depois de seco, tá? Porque o biscuit fica duro, então eu tenho que fazer isso antes dele secar, tá? Faço também com o bracinho. Aqui eu vou utilizar o bracinho inteiro para demonstrar para vocês como que faz o desmolde do bracinho desse molde. Mas no caso aqui a gente vai utilizar só a mãozinha dele, tá? Então aqui, ó, eu vou demonstrar para vocês como que a gente faria se fosse fazer com o bracinho inteiro, ó. Eu faria essa dobradura, etc. E depois dá até para você utilizar esse bracinho se você pintar a parte ali de cinza, que vai uma blusa dele, tá? Se não, pode fazer também com essa outra técnica que eu fiz, que é fazendo o braço separado da mãozinha e depois unindo as duas partes. Vocês vão ver aqui rapidinho. Tá? Eu faço aqui já o posicionamento da mão, dele tipo pegando a espadinha, tá? Então são os dois braços, cada braço tem uma posição diferente. E aqui, ó, eu mostro então como seria só a manguinha e faço a mesma coisa que eu fiz com o bracinho. Faço a dobradura, etc, né? A emenda certinho com o pincel modelador. Para esses moldes que são menores, né? Que não são como, por exemplo, o do Angelomon, que a gente utilizou o molde anime, que era grandão. E aí eu fazia o enxerto depois. Esses que são pequenininhos é mais fácil, né, de você fazer ali a emenda. Então eu já aconselho fazer assim que terminar. Aí caso fique alguma emendinha, aí depois vocês lixam ou colocam a massinha, tá? Aí no caso, tá vendo? Eu coloquei a manguinha e depois colei a mãozinha. Então dá super certo assim também, tá? Porque como o braço é muito fino, pra gente vestir não fica tão legal como fica com a perna. Aí com a perna eu vou mostrar a técnica de vestir. Então aqui, ó, eu coloco a cabecinha à direita, que vem com o molde, que é a cabecinha Slim, universal, tá? A gente tem o kit com cabeça e sem cabeça. E tenho também a cabeça Blueberry, que é uma cabeça muito parecida. No caso aqui eu vou utilizar a Blueberry, por quê? Porque os olhinhos que eu vou utilizar são olhinhos adesivos. Se eu fosse fazer olhinho de cabeça oca ou olhinho enxertado, aí eu ia utilizar a cabeça Chibi Slim Universal, que já vem com a marcação do olhinho, tá? Então aqui no caso eu uso a Blueberry. Então eu faço aqui algumas alterações no rostinho, porque ele tá com uma carinha meio brava, né? E depois eu faço a colagem do olho adesivo, tá? Lembrando que na nossa próxima aulinha, só não sei se no próximo vídeo ou nos próximos, a gente vai ter aulinha demonstrando a pintura de olhos com essa cabeça Slim Universal, tá? Então segura aí porque vai chegar essa aulinha, tá? O legal aqui é que eu tô usando, né, um olhinho que é o Royal Princess, que a gente também tem na loja. Esse olhinho, inicialmente ele foi projetado para as personagens da Elsa e da Anna, né? Mas no caso aqui ele coube perfeitamente no personagem Link, tá? Que tem esse olhinho mais fechadinho mesmo, e no caso dessa cor também. Então é bacana quando você pega o olhinho no site, mesmo que ele tenha um nome que às vezes é feminino ou masculino, não importa. Os testes, né, nas cabeças, que é o essencial para saber se ele vai servir ou não para o seu personagem em questão ou para sua peça.
Desmodei aqui também uma Tib Slim para vocês verem como que ela é já, né? Mas a gente vai ver ela melhor nos próximos vídeos, tá? Então ela é bem mais bochechudinha, a boquinha, e ela tem a marcaçãozinha de olhos também. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a calça dele, tá? Então a gente tem duas formas de fazer isso. Ou essa técnica que eu tô mostrando pra vocês agora no vídeo, ou aquela mesma técnica do braço, tá? E no caso você teria que depois só que enxertar essa perna no tronco, porque no caso esse molde ele já sai com o membro de baixo unido. Então eu prefiro a técnica de vestir, tá? Então eu abro uma massa assim mais fina, visto, né, cada perna e faço ali alguma marcaçãozinha, sabe, do tecido, né, etc, que depois a gente vai esfumaçar para dar um sombreamento legal. Nesse caso aqui eu utilizei a massa Nicron Flex, depois vocês vão entender um pouco mais por quê, mas ela é uma massa então que eu utilizo aqui um pouquinho de óleo nessa parte, porque ela gruda um pouco mais do que a massa soft, tá? E a massa de biscuit. Então eu utilizo bastante olhinho e creminho para me facilitar o manuseio dela. Então eu utilizo ela nessa parte da roupa, tudo, né? Ela para enxertar é maravilhosa, ela é muito gostosinha de se trabalhar. E depois vocês vão entender melhor por que eu faço uso da massa flex no caso dessa parte da roupa, tá? Eu vou mostrar isso melhor numa live. E para quem tá vendo isso no futuro, é só buscar depois as lives lá no meu perfil do Facebook, tá? Então aqui eu vou mostrar então como que eu faço o movimento da roupinha, mas já de antemão adianto que essa parte da roupinha ela vai ficar super maleável, posso mexer ela não quebra, então mesmo depois de seco ela dá essa mobilidade como se fosse um brinquedo mesmo, né? Uma borrachinha de brinquedo. E aqui, ao invés de marcar, eu trouxe uma técnica diferente para vocês. E a gente vai fazer o enxerto das ondinhas, então. Geralmente eu faço a marcaçãozinha, mas aqui eu trouxe o enxerto para vocês verem como que é. As duas formas ok, tá? Então é de preferência de cada um. Então aqui eu coloco algumas cobrinhas, né? Umas minhoquinhas assim na roupa. Passo poliflor, né? Lustramóveis. E venho enxertando com cuidadinho e tudo, e com a ajuda do pincel.
eu venho fazendo ali o alisamento e deixando bem bonitinho o acabamento, tá? Então, assim, ambas técnicas dá pra fazer nessa massa ou em qualquer outra massa, mas fica mesmo a critério da pessoa, o gosto da pessoa, tá? Reparem que aqui para fazer a manguinha eu deixo ela bem espaçada, né? Não coloco ela tão apertada, eu deixo ela bem frouxinha, exatamente por isso aí, ó. Vocês viram que eu tirei a manguinha, né? Então é exatamente isso que eu quero. Então por isso que eu faço ela maior do que o braço, porque a manguinha dele é um pouquinho larga mesmo. Então a gente não quer que fique uma manguinha apertada. Então essa massinha flex, ela me dá essa mobilidade, tá? Eu passo óleo na peça para não grudar e depois que eu enxerto eu tiro ela e coloco, certo? E vou encaixando os braços já no posicionamento, né? E sempre deixando a manguinha ali larga, tá? Com cuidado para ela não grudar no braço e não ficar uma manga apertada. Nesse caso aqui, gente, eu utilizei a massa soft, mas eu nem coloquei aqui na descrição, ali na legenda, porque não é imprescindível que seja a massa soft, tá? Coloquei mais por uma preferência mesmo. Ela tem essa questão de que ela não encolhe de jeito nenhum, então eu queria que a espátula ficasse bem longa pra ele, então eu acabei optando pela soft. Mas pode ser biscuit também, tá? E também optei por ela porque ela é mais levinha, sabe? Ela é mais gostosinha de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com ela depois de seca. Então por isso que eu optei por ela. Mas pode ser a de biscuit normalmente, tá? Aqui, ó, no caso, eu tô utilizando a soft também para fazer o escudo, tá? Porque ela tem essa questão de não diminuir de tamanho. E também por ser levinha. Mas pode ser a massa de biscuit também, tá?
Aqui você pode utilizar qualquer tinta acrílica azul, tá? E um pozinho brilhante. Aqui eu utilizei o pozinho do Emerson e deu bastante certo. Ele ficou com esse tom metálico, sabe? Um azul metálico. Aí depois eu faço a pintura ali dele, né? Do escudo, da parte de dentro, tá? Só na parte cinza, no caso. E depois faço os detalhes de dentro, tá? Então eu espero secar essa tinta um pouquinho para depois fazer os detalhes de dentro.
É uma peça com muito detalhe, né? Tanto nos itens que ela usa quanto nela mesma. Então eu aconselho vocês a fazerem uma pesquisa antes, assim, sabe? Com o personagem, ver os desenhos que ele tem, tanto na roupa quanto nos itens. E aí, estudando esses desenhos, vocês conseguirem reproduzir ali, tanto em biscuit quanto em tinta, tá? Porque são muitos desenhos mesmo, ele é bem detalhado. Tem os desenhos da roupinha também.
O cabelinho dá pra você fazer rolinho e marcar, quanto também dá pra utilizar esse molde que é bem coringa pra esse tipo de cabelo, né? E a gente vai colocando assim os fios e vai enxertando caso seja necessário, caso falte algum pedacinho. E aí você vai com o auxílio ali do lustramóvel tapando esses buraquinhos, né? E dando um aspecto bem legal pro cabelinho. Só lembrando que o cabelinho ele tem que estar sempre acima da parte da cabeça ali, né? Do topo da cabeça. Então ele não pode estar tão rente à cabeça, porque senão fica parecendo que o cabelo é só uma touca. E ele tem que dar esse volume, então, na parte de cima. Esse volume é bem característico do Antigo, tá? Independente da linha, seja Android, seja Repost, seja qualquer outra linha, ele tem essa característica de ser volumoso na parte de cima, porque é uma característica de Tide, de animes, né? De desenho japonês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu amei muito. Vejo vocês nos próximos vídeos, tá? Se vocês tiverem de dúvida em relação aos itens ou ao peça em si, pode deixar aqui nos comentários. Mas mesmo se você não tiver dúvida, comente, curte, se inscreve, compartilha, ajuda a gente aqui a crescer o canal e me ajuda a trazer cada vez mais vídeos, tá? Eu vou ficando por aqui, mas qualquer coisa eu também tô lá pelo Face, pelo Instagram, e essa semana tem live, tem lançamento, então vamos que vamos, se vocês depois esperar. Um beijo para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!